Vamos embora, menino. Trás da noite. Lava essa boca. Lava essa boca antes de falar. Até vou beber outra vez. Todos morrer. Antigamente na emissora nacional é que não se podia beber água quando se estava a falar. Isto agora é Claro, sim. a lagar, por favor. Bora. Meu Deus. Isto vai ser para a chora, já estou. Olha, é uma história tão incrível que vou aqui contar, que tem tantas camadas, parece uma cebola. Vamos Neste lá. dia estávamos em 1982 e morri em Almada. Of all places. Of all places mesmo. Aos 50 anos, of all ages, tão novo. Tão novo chido. Mesmo novito. Falamos do pugilista e campeão de boxe português Belarmino Fragoso. Amo. Sim, ou Belarmino apenas. Belarmino Fragoso Teixeira nasceu em 1931 em Lisboa, no bairro popular da Moraria. É um bairro, quando sempre falamos aqui dele, gosto muito de lembrar que é um bairro que tem 9 séculos de história. Pois é. É incrível, foi fundado pelo próprio Dom Afonso Henriques, quando conquista Lisboa, e criou-se um sítio onde morassem os muçulmanos, claro, os mouros, por isso daí o nome parece bastante evidente. Os mouros que cá tinham ficado, portanto, nem toda a gente, apesar da conquista da cidade de Lisboa, nem toda a gente se foi embora, e ficaram cá. E, portanto, ali era o sítio, e é precisamente ali, dessa herança, que nasce um lamento musical árabe que um dia se chamará fado, claro. Eu tenho para mim que até à gentrificação no século XXI, as pessoas que moravam na Moraria são absolutamente as descendentes destes 900 anos praticamente de história que foram ali ficando. Claro, foram outras pessoas também se mudando para ali, mas ali está essa corrente genética que nos liga ao passado anterior à fundação de Portugal. Acho isto tudo muito fascinante. Então não é? É mesmo, eu acho. E também, antes da gentrificação, era ali que nasciam, viviam e morriam alguns dos lisboetas mais pobres, em condições não muito diferentes, se calhar, das de há 900 anos. Gente como o nosso Belarmino, ele cresceu nos anos 30 do século XX, como muitas outras crianças, pobre e analfabeto. Já estávamos em 1930, não é? Agora, muito cedo ele tem de se fazer à vida para comer, ou melhor, para comer de vez em quando, às vezes, vá. Ele trabalha como engraxador nos restauradores, só que não é daqueles restauradores engraxadores, aliás, oficiais, que tinham uma licença, não é? Para teres o teu sítio, Claro, os cafés. o seu spot. Eu Claro. me lembro, olha, há pouco, durante a emissão, falávamos de Campo de Ourique, a Tentadora, uma famosa pastelaria, tinha o Senhor Barata, lembro o nome dele, que engraxava os sapatos na esplanada. Sim. Incrível. Isto dos anos 90, estou a falar dos anos 90, sim. Os sapatos desapareceram dos pés dos portugueses. Sim, os ténis. Agora já tentei engraxar uns ténis. Não ficaram corre muito tudo- bem. Não tentem. Se todos forem brancos e tentarem com graxa preta. O nosso Belarmino, claro, era não oficial e, portanto, a maior parte do tempo, não é a maior parte do tempo, mas muitas vezes lá ficava um sapato com graxa e outro por engraxar e ele a fugir à Tinha que polícia. passar. Claro, a polícia atrás dele. O que nos leva a pensar que já era difícil a vida e estamos no Estado Novo, Claro. ainda havia esta. Agora, és pobre, não tens o que fazer, então o que arranjas para fazer a gente vai atrás Ainda é de ti para fiscalizado fazer. e tens que vazar, claro. Claro. Até que certo dia tem ele 17 anos e descobre outra maneira de ganhar dinheiro, o pugilismo ou o boxe, que é um desporto que tinha chegado a Portugal nos anos de 1910. É um desporto, claro, isto de andar à pancada é um desporto tão antigo como as pessoas existirem, não é? Claro. Mas com as regras, vai ser em Inglaterra que são fixadas as regras que são usadas até hoje no boxe moderno, chamemos-lhe assim, pelo Marquês de Queensberry, que é nada mais, nada menos do que o pai do Bosie, que é o tipo, falámos disso quando falámos do Bosie, sim. que namorou com o Oscar Wilde. É este Marquês de Queensberry que faz as regras do boxe moderno, que escreve um bilhete a dizer você é, já não lembro da palavra, pederasta, ao Oscar Wilde, e o Oscar Wilde processa o Marquês de Queensberry e é durante este processo que a coisa vira e o Oscar Wilde acaba por ser preso. Portanto, a história do boxe também tem esta ligação ao Oscar Wilde. Engraçado. Sim, engraçado, talvez não para o próximo. Pois. Em Portugal, chegou nos anos de 1910, ali por aí. Só que nos anos 40 e 50 era uma verdadeira febre. Tinha as suas estrelas do boxe, tinha campeonatos e levava multidões, verdadeiras multidões, à volta do ringue, no Parque Mayer. Era ali que se fazia. Incrível. Havia jogos em todo o lado, não é? Havia muitos clubes tinham a sua equipa, não são seus equipas, atletas, não é sim, uma claro. equipa. Sim, exatamente. E no Parque Mayer era assim o sítio do boxe, claro. O Belarmino gostava do desporto, claro, era uma coisa da moda, toda a gente ia ver e tudo mais, só que quando ele entra naquele dia no grupo desportivo da Moraria, não foi propriamente por amor ao boxe, mas sim para arranjar dinheiro para comer mesmo. Ele próprio disse:
os engenheiros e os arquitetos e os advogados não vêm jogar boxe para apanhar pancada. São as pessoas como eu, os homens, no caso como eu, que têm de fazer isto. Os vadios, assim disse ele. Ele fez 4 partidas como amador e logo o treinador, ou manager, como se chamava na altura, dito assim, exatamente, Albano Martins, vê que tem ali um caso seríssimo e começa a carreira. Talento, não é? Claro. De um talento Puro. enorme e tudo mais que é preciso no boxe. E assim começa esta carreira do nosso Bellarmino, que em breve se vai tornar uma estrela do boxe. Ele, ao longo da sua carreira, são 340 combates, que ganha muitos deles, Sim. com outras estrelas nacionais. Vinham cá também nomes, estrelas, boxeurs estrangeiros. Chegou a ir combater a Londres e vai se tornar campeão nacional de pesos leves, que foi durante anos esse campeão. Entretanto, numa passagem pelo Porto, ele vai conhecer a Maria Amélia, eles casam, têm 2 filhas, a mais velha é logo dada para a adoção, porque o dinheiro não chega para lhe dar de comer, e depois a mais pequenina também tem um problema, meningite e tudo mais. Nem como uma estrela. Tal e qual, da sua é precisamente profissão. essa a questão. Sim, É que o sim. Bellarmino deu sempre mais dinheiro a ganhar do que o dinheiro que ganhou. Ele às tantas acusa o seu manager, Alberto Martins, de enganá-lo, de ficar, ou seja, de se aproveitar dele ser analfabeto até para coisas de contratos e tudo mais. Pulha. Sim, ele dizia, quer dizer, eu estou lá no ringue a levar pancada levar. e ele está no E café. dás-me uma moedinha para um café depois disso. Tal e qual. Que horror. Sim, tal e qual. E os outros iam enchendo. Ele depois ainda faz a 3ª classe, mas a coisa também não mudou. O Albano Martins defende-se, dizendo ele podia ter sido um dos grandes nomes do boxe no mundo. Ele podia ter tido uma carreira internacional incrível. Este era um homem que percebia muito da coisa, tal como tinha sido campeão em Portugal. Só que ele era muito indisciplinado. Isto, palavras do tal próprio. manager. Muito indisciplinado, tinha muito mau feitio, fugia aos treinos. Eles levavam-no para um sítio em Sintra para treinar, não é? Porque é uma disciplina grande, não é? E ele fugia, vinha para os cabarés de Lisboa, do Bairro Alto, que o Bairro Alto era uma zona de prostituição, não é? Sim. Nesta altura, nos anos 40, 50. Não é o mesmo que agora quando os vossos filhos Não, eu- dizem que vão ao bairro alto, calma. Sim, exatamente. Eu por acaso lembro-me exatamente de quando tinha 16, 17 anos e disse à minha avó que ia sair. E minha avó perguntou para onde, e disse ao Bairro Alto. A minha avó ia tendo 12 apoplexías. Eu disse: o Bairro Alto mudou um bocadinho, mas também não mudou assim tanto. Pois. E ele ia passar lá com mulheres e a beber água. e Então tudo uma mais. versão. Sim, o Bellarmino diz que é mentira, mas nós sabemos todos que não é. Fazia parte desta personagem que é o Bellarmino. Agora, ele não deixa de ser um campeão, claro. Um campeão que comia bolas de Berlim para enganar a fome e que, para sustentar a família, para além da miséria que ganhava a mulher a trabalhar nas limpezas, arranjou outro trabalho fascinante, que era colorista de fotografias. Ou seja, Uau, talvez já explica-nos tenham isso. visto fotografias, até postais, que são pintadas. Ok. São fotografias a preto e branco, que depois são pintadas. Tem a boca da senhora, mas as flores têm assim uma cor. Mas tudo Isto manual alguém à fa- altura, tudo- não é? sim, Completamente. Sim, sim. Eu acho que isso é sempre manual, essas mais Uau. antigas. Sim. E era o que ele fazia. Sentava-se à mesa da taberna e ficava ali para depois vendia as fotografias. Não deixa de ser curioso essa sensibilidade até das É mãos muito incrível. para Sim, essa de um matéria, tipo- quando as mãos são assim uma espécie de postes Tal e de qual. força, não é? Tira as É incrível luvas. a sensibilidade, os 2 polos. É verdade, é verdade. E neste universo todo que temos de imaginar, o Parque Mayer, as coristas, como se chamava, as casas de fado, tudo isto é o mesmo universo aqui, no caso de Lisboa. Quando ele fez 30 anos, tem o sonho de ir para fora e ser treinador. Ele percebe que já não tem a mesma força final de para carreira. o ringue, sim. E entretanto, o boxe também tinha deixado de ser moda em Portugal. De antes havia combates todas as semanas e agora. Um por ano, e o Parque Mayer voltou a ser só as revistas. E foi ali ao pé do Parque Mayer, na cervejaria Ribadouro, que ele vai conhecer um jovem realizador chamado Fernando Lopes, que fica fascinado com esta história e resolve fazer um filme para contar a história do Bellarmino. E é assim que em 1964 estreia no cinema o filme documentário Bellarmino. Claro, isso é um genial. Fascinante. Se quem não viu, veja mesmo. Isto é dos melhores filmes da história do cinema em Portugal. É mesmo, está no YouTube, de todo disponível, tem 1h20. E ele à altura ganha uma espécie de nova vida com a projeção desse filme. Vamos saber. Este filme vai inaugurar, faz parte dos 3 ou 4 filmes que inauguram o novo cinema português. São jovens realizadores que querem cortar com o passado, não é? Que era as comédias dos anos 40, Pátio das Cantigas, o Leão da Estrela, todas essas coisas, e vêm muito inspirados com o que se estava a fazer lá fora. Onde? Em França, a Nouvelle Vague do cinema francês. Em Itália, o Godard, não é? O nome mais conhecido da Nouvelle Vague. O neorrealismo italiano, claro, os filmes americanos de autor, a negação também da Hollywood, e também muitos filmes ingleses, que são o quê? No fundo, a ideia é mostrar a realidade do país profundo,
fundo, o cinema italiano, o neorrealismo italiano é só Claro. isso, é a gente, as pessoas pobres, é a dificuldade da vida, é a miséria no seu ponto mais bruto mesmo. E não é? grotesco, assim, de descarado. Quase Sim, sim, quase sim. sim. Ou seja, sem se preocupar, mesmo que não seja grotesco, sem se preocupar com nada, tem de ser bonito. As Claro. pessoas moram numa casa a cair, é na casa a cair que nós. As pessoas vestem-se com roupa rasgada, é com roupa rasgada que nós as pintamos. Portanto, fugir dessa estética, isto tem implicações políticas gigantes. Se tu pensas no Leão da Estrela ou no Pátio das Cantigas, que mostra um país nos anos 40, onde toda a gente está muito divertida, Toda lá tem, afinadinha, ai, o Didal, e e vais buscar a vaga classe média que existia, Claro. com a sua criada em casa, e isto é o contrário, é mostrar, estamos nos anos 60, 64, como vivem verdadeiramente estas pessoas, aquilo que têm de fazer. Claro, esta ideia da existência das pessoas comuns na sociedade moderna que está a cilindrá-las e não está toda a acompanhá-las. Realizadores como quem? Prestamos aqui a nossa homenagem, o Paulo Rocha, claro, com os seus Verdes Anos, Verdes talvez Anos. o mais conhecido deste género. E depois já nos anos 70, António Pedro Vasconcelos, que perdemos há pouquíssimo tempo, o João César Monteiro também. Deixo só aqui o nome de Noémia Delgado e Margarida Cordeiro, as duas únicas mulheres realizadoras deste movimento. Agora, a produção passava de duas maneiras. O Centro Português de Cinema, apoiado pela Gulbenkian, e o António Cunha Teles, que também nos deixou há mais ou menos um ano, e foi ele que produziu este Belarmino. É um filme que, João me disse, podem e devem ver, uma obra-prima, não é? Leiam uma crítica, de vez em quando é descoberto lá fora. A New Yorker descobriu este filme em 2020 e escreve um artigo pondo este documentário filme Belarmino no top de coisas incríveis que foram feitas no cinema. É muito interessante. É o quê? São mistura partes de uma entrevista longa do Belarmino ao Batista Bastos e cenas da vida de todos os dias. Ele a passear por Lisboa, ele a ir à taberna, ele a pintar as fotografias. É muito Lá está essa interessante. realidade, não é? Sim, sim. Tal e qual é o que Esse ele usa. acompanhamento. Claro, é exatamente usando essas cenas que o Fernando Lopes mostra tudo aquilo que o regime queria esconder, não é? Como é que se Pois. via na, lembro, capital do Império. Portanto, esta ideia também do Estado Novo. O ambiente cinzento, o filme é preto e branco, os bairros podres a cair, a moraria a cair de podre, a pobreza e, sobretudo, gente a tentar furar a vida, não é? Com sonhos muito pequeninos, não são sonhos gigantescos e até esses completamente desfeitos. Agora, ironicamente, a queda do Belarmino pugilista é um herói, é um anti-herói, não é uma pessoa comum, aquilo representa milhares de portugueses naquela altura. E vai ser a ascensão do Fernando Lopes como realizador. Agora, para quem gosta de cinema, está aqui um filme que é um monumento mesmo. Passa pelo Ritz Club, tem jazz na banda sonora ao vivo, bem, ficou gravado. Incrível, com uma banda da altura. E até para os saudosistas, sobretudo há tantos saudosistas que nasceram já depois de 1974, serve para ver que não há rigorosamente nada para ter saudades. Depois, simbolicamente, o filme, que é 10 anos antes do 25 de Abril, acaba muito inteligentemente da parte do Fernando Lopes. Usa uma grade de uma vedação de um mirador para aí, para se ver Lisboa através de umas grades. É essa a cena final, muito simbólica deste filme. Agora, quanto ao Belarmino de carne e osso, ele ainda teve pequenos papéis em mais um ou outro filme. Até entrou na série de televisão Zé Gato, que é uma coisa que talvez não seja da vossa geração, mas Sabemos bem, polarizado. Fez uma personagem. Sim, sim. Mas depois os anos de campeão de boxe nunca mais voltaram. Também não chegou a ir para fora, nem a ser treinador, nem a ser coisa nenhuma. Ele vivia um bocadinho aos caídos, continuou a passar fome e de vez em quando lá fazia um pescado ali, até que um dia ia atravessar a rua e morreu, atropelado. Faz hoje 42 anos.